Graças a Deus. Que bom que você veio. Daqui a pouco a gente continua orando, a gente continua buscando a Deus mais e mais. Quem tem a Bíblia, abra em Jó, capítulo de número 1. Continuamos ainda a falar de Jó. Domingo passado falamos um pouquinho da história de Jó. E Deus então nos dá aqui a condição de estarmos continuando em reflexão a vida de Jó. Hoje nós vamos falar, irmãos, de viver na dependência de Deus. Será que verdadeiramente estamos dependendo de Deus? Ou a gente está na mão das pessoas, de um lugar, ou até mesmo de circunstâncias? Eu dizia na sexta-feira, irmãos, que quando nós confiamos no Senhor, a gente não vai temer o que o homem pode nos fazer. Quantas vezes você e eu, nós somos perseguidos, nós somos maltratados, nós somos feridos, diretamente ou indiretamente somos apedrejados, mas uma coisa é que o Senhor nos garante, que Ele estará conosco por todos os dias da nossa vida. E aqui a gente vê, irmãos, olha só, eu vou ler o capítulo 13, mas eu estava ali meditando e quero só começar lendo aqui o verso 1 e o último verso do capítulo de número 1, que é o 22. Então vamos ler Jó 1:1 e depois Jó, o verso de número 22. Está escrito assim: havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus. E fazia o que, igreja? Desviava-se do mal. Então aqui a gente precisa, irmãos, viver seguindo, buscando essas qualidades de vida. A gente precisa, irmãos. Paulo fala que ele foi imitador, de Cristo. Nós temos que imitar homens, pessoas, biblicamente, que fizeram a diferença, mostrando a dependência a Deus. Estava agora há pouco meditando, irmãos, a pergunta que cada um de nós devemos fazer, seguindo aqui: será que eu estou sendo sincero? Será que eu estou sendo reto? Será que eu estou sendo temente a Deus? Será que eu estou desviando do mal, da aparência do mal? Ou estou sempre, irmãos, fazendo ao contrário do que as Escrituras Sagradas têm me direcionado? No verso de número 22, a Bíblia fala que em tudo, a Bíblia está dizendo, irmãos, que em todo momento, olha só, em tudo, isto, Jó não fez o que, igreja? Não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja que as qualidades de Jó, irmãos, ele não deixou faltar, ele não deixou a desejar. Veja que com tudo que ele passou, com todas as lutas, com todas as adversidades, o Jó não pecou contra Deus e não deixou de ser dependente a Deus. Agora lá no capítulo 13, onde está a mensagem principal que fala da dependência a Deus que Jó mostra, é o que a gente precisa parar para refletir se estamos realmente sendo dependentes do Senhor. Jó 13, o verso é de número 15. Jó 13, 15. Eu gostaria da participação da igreja nesta leitura em voz alta. Vamos lá, igreja? Me ajuda aí, vamos lá? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Coloca a NVT e depois a NVI, por favor. Vamos lá, continua lendo aí na tela comigo. Olha só essa declaração de Jó. Jó está dizendo: não tenho mais esperança, pois Deus me matará, mas assim mesmo defenderei a minha causa diante. NVT, por favor, e a NVI. Ainda que Deus me mate, Ele é a única esperança, e apresentarei a Ele a minha causa. Agora a Viva, faltou a Viva, né? A Viva diz assim: Deus pode me matar, mas mesmo assim esperarei nele. Assim mesmo defenderei a minha causa diante. O que a gente vê aqui, irmãos? Claramente, tá visível isso. A dependência de Jó a Deus. Ainda que Deus me mate, ainda, olha aqui, as coisas estão difíceis. Eu posso agora mesmo morrer, Deus pode me matar, mas mesmo assim eu vou continuar dependendo de Deus. Eu espero no Senhor. Então aqui, irmãos, Jó está nos mostrando que viver na dependência de Deus é ter total confiança e esperar o tempo dele, conforme, irmãos, o Senhor, ele tem dito para nós através do profeta Jeremias, lá no livro de capítulo 29, o verso 11,
você vai ver o profeta Jeremias falando que os planos de Deus, né, o que Deus tem para nós, são maiores e melhores do que o que a gente tem desejado, do que aquilo que a gente tem pensado, do que aquilo que a gente tem então planejado. Está escrito aí, ó, porque eu bem sei que os meus pensamentos, Deus falando, né, através do profeta, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Então, veja só, igreja, o Jó teve que aprender a conviver com os problemas da vida. Para ser dependente de Deus, nós precisamos, irmãos, entender que problemas sempre existirão. Não é porque nós somos de Deus, servimos ao Senhor, que não vai ter problema. Jesus falou isso em outras palavras, dizendo, no mundo tereis as aflições, tem de bom ânimo, né? A gente tem que levantar a cabeça, o problema vai ter. Será que a gente está, irmãos, né? O Paulo certa vez disse, eu tive que aprender a ter muito, a ter pouco, a faltar. Então veja que a vida sempre está nos ensinando. E Jó está, irmãos, na sua dependência a Deus, convivendo com os problemas, na certeza que, irmãos, esperando no Senhor, a sua vida iria então ser, né, mudada, transformada. No capítulo 3, volta aí as folhas, vá para o capítulo 3 de Jó, o verso de número 25. Essa declaração aqui muitas pessoas já fizeram, né, consciente, e realmente tem, né, muitas pessoas presenciado, vivenciado isso mesmo. O que está escrito aí, igreja? Porque o que eu temia, me veio, e o que receava, me aconteceu. Então veja que necessariamente devemos aprender a conviver com os problemas que surgem diante, irmãos, do nosso cotidiano, né? A Bíblia está nos enfatizando aqui que Jó, ele estava cheio de problemas. Relembrando, quais são os problemas? Pode me ajudar aí? O que o Jó passou? Com a permissão de Deus, o Jó, ele perde os seus filhos, ele perde a sua saúde, ele perde os seus bens, a sua mulher fica contra ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, mas a confiança, o temor que Jó tinha em Deus, fez com que ele permanecesse, irmãos, como eu estou dizendo desde o início, permaneceu dependente a Deus. Eu estou cheio de problemas, mas eu dependo de Deus. Esses problemas não vão acabar comigo, esses problemas não vai me destruir. Então a gente precisa confiar, irmãos, realmente no Senhor e depender dele verdadeiramente. Aí, vamos lá para o capítulo 42 de Jó. O verso, vamos ler a partir aí do 10. A dependência de Jó a Deus, mostrando Jó a sua confiança no Senhor, fez o que, igreja, acontecer? E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando a gente lê virou o cativeiro de Jó, a gente entende, irmãos, que o Senhor mudou a história dele. O Senhor fez Jó dar a volta por cima. O Senhor fez o Jó, irmãos, ter uma mudança, né, transformadora na sua vida, diante de tudo aquilo que ele havia perdido. Então isso aqui, irmãos, é fantástico. Quando a gente vê que o Senhor virou o cativeiro de Jó, e se você continua lendo aqui, olha só, enquanto ele orava pelos amigos, o que Deus fez? Lê em voz alta aí comigo. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto, quanto, igreja? Em dobro a tudo quanto antes possuía. Então, olha só, eu vejo, irmão, sempre eu procuro ver a sequência, né? Olha só, temente a Deus, fez com que ele dependesse totalmente do Senhor. A gente vê que ele está esperando essa mudança acontecer, ele não perdeu a esperança, porque veja que, irmãos, ele disse assim, o meu Redentor vive, e que por fim ele vai se levantar e a minha vida vai mudar. Ou seja, ele estava, irmãos, tão dependente a Deus, que ele tinha essa certeza, essa convicção no coração, minha vida vai mudar, mas cedo ou mais tarde isso vai acabar, isso vai cessar, esse sofrimento, essa dor, esses problemas, Deus vai fazer com que a minha vida mude. E aí, enquanto ele orava pelos seus amigos, o Senhor então virou o cativeiro de Jó. E aqui a gente vê, irmãos, outro detalhe, a importância da oração por alguém. É claro que a gente não visa isso. Você não ora por alguém esperando de Deus uma recompensa, né? Mas isso acontece. Enquanto Jó orava pelos amigos, Deus então acrescentou a Jó em dobro tudo quanto antes ele tinha perdido. Então veja que enquanto você está orando pela sua família, pelos seus amigos, pela sua cidade, pela sua igreja, pela a nação, irmãos, pode ter certeza, Deus vai te recompensar. Enquanto ele orava, enquanto ele buscava pelos seus amigos, acrescentou Deus, honrou Deus, fez o Senhor então Jó ser recompensado. Amém, igreja? Eu sempre falei aqui para a igreja e volto aqui a repetir, diga comigo, existe recompensa
para quem busca a Deus, para quem ora, para quem se envolve, para quem depende de Deus, existe recompensa. Volto a enfatizar, irmãos, a gente não olha buscando a recompensa, mas a recompensa ela vem. Ela vem, Deus manda. Vai para o versículo 12 aí, ó. Versículo 12. Assim, o Senhor abençoou o último estado de Jó, como, igreja? Mais do que o primeiro estado, né? O primeiro momento. Aí fala, né, que teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi. Aí ele tem uma lista, né, de coisas que foram acrescentadas. Mas vamos pegar essa parte aqui. O Senhor abençoou Jó, o último estado, mais do que o primeiro. Então eu vejo que Deus faz, irmãos, aquilo que Paulo fala, né, em Efésios 3:20. Deus faz mais do que pedimos, do que pensamos. Deus faz mais do que, irmãos, a gente deseja. Você pode ver, às vezes você deseja algo no coração assim, tão, vamos dizer, pequeno, né? E aí vem Deus e te surpreende, fazendo mais do que você desejou, fazendo mais do que você até pensou, imaginou. Esse é o nosso Deus, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além do que pedimos, do que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, igreja? Então veja que viver a vida dependendo do Senhor, irmãos, é a melhor escolha. A gente precisa fazer essa escolha. Se você está em cima do muro, no sentido assim, uma hora depende de Deus, outra hora não, outra hora eu vou fazer, né, seguir os meus passos, seguir a minha vida, eu vou fazer como eu quero. Isso não é ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus, irmãos, é estar totalmente na mão do Senhor. Ser dependente de Deus é, Senhor, guia os meus passos. Senhor, toma a minha vida. É aquilo que, irmãos, o salmista diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo farás. Isso é ser dependente de Deus. Primeiro a gente depende, depois ele tudo faz em nosso favor. Se Deus ainda não está fazendo tudo em nosso favor, é porque ainda está faltando essa dependência. E essa dependência pode ser dita aqui, irmãos, como entrega. Está faltando essa entrega, né? Essa semana agora, eu até dizia aos obreiros, aos irmãos que estavam aqui, Deus não quer só o nosso trabalho físico, Deus quer a nossa entrega, o coração entregar totalmente ao Senhor. A vida, a alma, irmãos, aquilo que está sendo feito, tem que ter uma entrega de verdade. Tem gente que se mata em trabalhar na obra do Senhor, mas vive longe de Deus. Deus quer isso, irmãos? Deus quer que a pessoa fique 24 horas dentro da igreja, mas longe dele? Não quer. Que você fique pouco tempo na igreja, mas sempre perto de Deus. Que você entregue, irmãos, a sua vida dependendo dele mesmo. Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Senhor, olha o que Pedro disse, irmãos: para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida, é dependência a Deus. O mundo vai nos oferecer tantas coisas, mas só o Senhor tem o melhor para nos oferecer. Isso é dependência. Então, que cada um de nós hoje venhamos a fazer, irmãos, uma reflexão. Será que estou verdadeiramente dependente de Deus? Porque, irmãos, você vê que há muito tempo atrás, 1922, foi declarada independência ou morte. A gente tem que declarar dependência a Deus e vida no Senhor. É diferente. A gente tem que ter vida em Deus. E para ter essa vida em Deus com excelência, temos que depender totalmente do Senhor. Amém, igreja? Que você venha refletir: Senhor, eu estou em cima do muro ainda. Reconheça. Uma das maiores virtudes que o crente, irmãos, deve ter é reconhecimento. O Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele fala assim: eu sou um dos maiores pecadores, sempre querendo melhorar, sempre querendo estar, irmãos, fazendo o que Deus quer. Então a gente também tem que fazer essa declaração: Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso ser diferente, eu preciso ser exemplo, eu não posso envergonhar a Cristo, eu não posso entristecer o Espírito Santo, eu tenho que realmente depender de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, igreja? Então essa é a primeira parte que o Senhor nos entrega sobre a dependência. Dependa de Deus. Assim como Jó, ele teve a sua vida totalmente na mão de Deus. E você vê, teve lutas, dificuldades, problemas, mas em todo tempo a sua dependência. Deus pode até me matar, nós vimos aqui, mas eu continuarei dependendo de Deus. Eu continuarei esperando no Senhor. Eu continuarei confiando no Senhor. Isso é dependência. Não importa o que está acontecendo, a minha dependência no Senhor não vai faltar. Amém? Outra palavra aqui que o Senhor nos entrega, mudando aqui de assunto, é Romanos 12:21. Fiquei incomodado, irmãos, de ontem, meditando nisso aqui. Eu acredito que é a resposta para muitas pessoas. Se não é aqui para a igreja, está sendo também gravado na internet. Muitas pessoas têm sido alcançadas com esses cultos que está sendo transmitido na internet também. E Romanos 12:21, Paulo faz aqui, acreditamos,
numa direção do Espírito Santo para a igreja do Senhor. Romanos 12, 21. Encontraram aí? O que está escrito? Vamos ler juntos. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com bem. Se, irmãos, os brasileiros, se eu e você entendermos verdadeiramente o que Paulo está dizendo, a nossa nação estaria melhor. Porque hoje em dia você vê que as pessoas querem pagar na mesma moeda. Estão me fazendo mal? Eu vou fazer o mal também. Estão me prejudicando? Eu vou prejudicar também. Estão me apedrejando? Eu vou apedrejar também. O Espírito Santo está nos dirigindo aqui, irmãos, a dizer: vença o mal com bem. Faça, irmãos, diferente. Vê que muitas vezes sempre vai ter, irmãos, não é de hoje, é de muito tempo. Você vê aqui, há quanto tempo isso foi escrito? Mais de 2000 anos atrás, a gente pode dizer assim, que a orientação do Espírito Santo é: vença o mal com bem. Não queira vencer, irmãos, o mal, mostrando que você é forte e faz maldade também, e vamos ver quem vence essa guerra. Não? Então, o desafio de hoje, se assim podemos expressar, é que, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Como? Fazendo bem. Você está cercado de pessoas, irmãos, e alguma das pessoas que estão à sua volta sempre vai querer fazer o mal para você. Não revida, não. Não devolva, não. Há um ditado que acredito que muita gente fala, né? Tem gente que só dá o que tem, né? Tem gente que ela expressa, ela apedreja, é porque ela tem isso. Mas a gente não tem essas pedras, né? Essas lanças. Eu vejo biblicamente, irmãos, muita gente lançando, né? Lançando pedrada, ofensa, palavras torpes, pesadas. Irmãos, quer vencer? Faça o bem. Faça o bem. Né? Não paga o mal com o mal. Pague o mal fazendo o bem. Amém? Diga isso para a pessoa que está perto. Diga assim, vença o mal com o bem. É desafiador isso, irmãos. É para quem é crente de verdade. Eu até estava ouvindo o pastor da nossa igreja dizer, olha só, sobre esse ponto de vista aqui. Para quem é crente de verdade. Porque se não é, irmãos, a pessoa ela vai acabar então fazendo a mesma coisa que estão fazendo com você. No sentido de que, veja só, se a pessoa não é cristã, se ela não é crente de verdade, você vai ver que muitas vezes a pessoa quer partir para o soco, para a agressão, quer revidar. E a gente, irmãos, como cristão, como crente mesmo, a gente tem que passar por tudo isso e ainda fazer o que, igreja? Perdoar essa pessoa. Né? Não é só, irmãos, vamos dizer, ser atingido, atacado. Além de tudo isso, a gente ainda tem que perdoar essa pessoa. Né? Então, por isso que o pastor dizia assim, tem que ser crente de verdade, para fazer o bem recebendo o mal. Porque, irmãos, para quem não é crente, quem que não está na fé, quem que não está na palavra, quando fizer o mal, ela vai querer revidar, ela vai querer ser agressiva, ela vai querer sair por soco para fazer coisas piores. E nós que somos crentes, nós temos que passar por tudo isso e ainda perdoar o cidadão, ou a cidadã, que está agindo dessa forma com a gente. Então, Cristo nos ensina que o bem deve vencer o mal. Como? Irmãos, fazendo a diferença. Mateus capítulo de número 5, vamos ler aqui. Jesus nos ensina grandes lições para testar se estamos na palavra ou não. Começando aqui em Mateus 5, o verso 43 e 44. Mateus 5, 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos. Bendizei, essa palavra, bendizei os que vos maldizem. O que Jesus está falando aqui? Faça o bem para quem faça o mal para você. Bendizei aos que vos maldizem. É isso, faça o bem para quem está fazendo o mal para você. Aí está dizendo aí, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem. Agora, igreja, será que estamos sendo crente mesmo? Cristão verdadeiro? Não mexe comigo não, comigo é diferente. Se mexer comigo, vai ver. Está fora da palavra, está fora da direção, está sendo reprovado pelo Espírito Santo.
Né? Então, nunca pague o mal, irmãos, né, fazendo mal. Não, fizeram mal, eu vou fazer o bem para essa pessoa. Lucas, capítulo 6, o verso 27, outra direção que o Espírito Santo, para ver se a gente está sendo cristão mesmo. Olha aí, Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Olha só, você vai ver, irmãos, que vai ter gente no seu dia a dia que está te aborrecendo, constantemente. Às vezes dentro de casa você é aborrecido, às vezes lá no local de trabalho você é aborrecido, na igreja você é aborrecido. E o que o Espírito Santo, através do Senhor Jesus, está orientando a igreja para ser crente de verdade? Tem que fazer o que, igreja? Amar essas pessoas. Agora, só dizer que ama ela de boca para fora, irmãos, isso não é válido. Dizer que eu amo, qual tipo de amor vocês, nós estamos realmente expressando? É de palavras? Porque muitas pessoas, falar por falar, irmãos, já disseram, né, vamos dizer, inúmeras vezes aí, o quanto ama, mas as suas atitudes têm sido diferentes. Então, quando Jesus está falando que amai vossos inimigos, ele está dizendo, faça diferente. Não só em palavras dizer, eu te amo, ou eu te perdoo, né, eu vou relevar. Falar, irmãos, como diz, até papagaio fala, né? Mas e na prática? E nas atitudes? E realmente, né, para impactar a vida daquela pessoa. O que a gente está fazendo? Veja comigo o verso 28. O que está escrito aí? O 28. Bendizei, a palavra bendizei é fazer o bem, né? Faça o bem aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Aqui nós temos duas coisas. Jesus está falando, fale bem de quem fala mal de você. E ainda ore pela pessoa que está caluniando. O que é caluniar, igreja? É inventar situações que não são reais. Então a gente precisa até abençoar essas pessoas que vivem sempre nos amaldiçoando. Você vai ver, irmãos, que você está cercado de pessoas. E fique, mas estou surpreso com fulano que está falando mal de mim. Irmãos, isso existe dentro da igreja, existe dentro do ambiente de família, existe no trabalho. Então não se surpreenda se alguém tão próximo de você começar a falar mal de você. Não é verdade? Às vezes a pessoa ela fala assim, nossa, eu fiquei tão mal porque o meu colega de trabalho está falando mal de mim. Não, eu vou sair dessa igreja porque estão falando mal de mim. Olha o que Jesus está falando, fale o bem dessa pessoa que está falando mal de você, e ainda ore por ela, essa pessoa que está inventando, caluniando. Irmãos, é uma verdadeira prova para ver se estamos realmente dependentes de Deus. Se a gente olhar, irmãos, ao pé da letra, muitas vezes nós vamos estar até sendo reprovados por Deus. Mas a sua misericórdia, Deus tem dado misericórdia. Apocalipse fala, irmãos, que é o tempo de arrependimento, é o tempo da misericórdia que o Senhor tem dado para nós se arrependermos, para nós então voltarmos ao início de tudo e fazer conforme o que Ele já te ensinou e tem nos ensinado, e irmãos, Ele vai estar sempre nos ensinando. Amém? Romanos 12, 20. Vamos ler aí. Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, qual que é a orientação, igreja? Dar-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Amém. Coloca a viva, por favor. A gente vai fazer essa leitura, mas aqui já está bem claro, irmão. Se o teu inimigo tiver fome, faça diferente. Se você tem a condição, ajude, estenda, seja generoso, seja bondoso. Fazendo isso, você vai estar vencendo o mal. Fazendo isso, você vai estar, irmãos, glorificando a Deus. Então, olha na viva aí. Pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Então veja que é para tirar, irmãos, a gente da zona de conforto. O Evangelho, a palavra de Deus, é um desafio para nós, viver diante
dependência de Deus, irmãos, é renunciar às próprias vontades, é abrir mão mesmo, irmãos, do orgulho, abrir mão da soberba, abrir mão daquela situação, aí eu não dou o braço a torcer, eu estou certo. Olha quantas pessoas que elas acham que somente ela está certa, todo mundo é errado. Tem gente que vive desse jeito, não, tem que ser do meu jeito, só eu estou certo, é bem assim. Irmãos, seja sensível ao Espírito Santo, faça aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração, né? Para você então sair da zona do conforto e fazer aquilo que realmente é para ser feito. Amém? Então que o Senhor possa, irmãos, nos ajudar a vencer o mal fazendo o bem. E eu acredito, irmãos, que não é por acaso essa direção. Iria ficar só em Jó mesmo, mas fui muito incomodado mesmo, desde ontem, meditando, para falar para a igreja: vença o mal fazendo o bem. Você que está sofrendo perseguições, pedradas, você que está sendo, às vezes até mesmo, como nós lemos aqui agora mesmo, as pessoas estão maltratando, estão inventando coisas de vocês, faça a diferença, abençoando quem te amaldiçoa, abençoe, irmãos, abençoe, é o que o Senhor tem nos mostrado aqui, que a graça, a misericórdia já nos alcançou, e que a gente possa verdadeiramente viver dentro desse favor que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, por favor. Deus abençoe você da internet. Fique na paz, compartilhe esse vídeo, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.